Bom, então, não dá para ver, não, mas não tem importância. Eu leio. Narrativa de Adão, narrativa de Noé. Em Adão, tem a bênção da fecundidade e multiplicação. Noé, bênção da fecundidade e multiplicação. Tem a autoridade de Adão sobre os demais seres. Tem a autoridade de Noé sobre os demais seres. Adão tem que cultivar o jardim. Noé planta uma vinha. A nudez, está escrito aqui com S, nudez exposta de Adão. Noé estava descoberto. Os dois estavam, tanto esse quanto aquele. Deus os vestiu de pele, Adão e Eva. Aqui, Shem e Jafé cobriram Noé. Deus amaldiçoou a serpente. Noé amaldiçoou Cã. Canaã, aliás. Promessa para o futuro, te pisará a cabeça. Bênção para o futuro, nunca mais vai ter dilúvio. Adão teve 3 filhos, Noé teve 3 filhos. Adão dormiu, ficou apagadão lá para poder criar Eva, e Noé também dormiu por causa do porre que ele tomou. Então, o que aprendemos? Noé é o mesmo Adão, ou seja, Deus criou e recria sempre. Quando chegar lá em Abraão, Abraão vai ser... Com Abraão, Deus começa de novo o mundo. O mundo acabou, Deus começa de novo. Quando chega em Moisés, e Moisés é mais parecido ainda, que Moisés está num cestinho. A mesma palavra que usa para a arca de Noé, a mesma palavra para aquele cestinho de Moisés. Deus começa tudo de novo. Então, não sei por que esse povo tem medo do mundo acabar, porque eu mesmo, depois que eu nasci, eu não sou tão velha assim, já vi o mundo acabar várias vezes. Eu já vi acabar o Muro de Berlim, eu já vi acabar o poder do FMI sobre o Brasil, já vi acabar várias vezes o mundo. O mundo conhecido, o mundo que nós estamos, que nos envolve, que nós estamos acostumados a viver, e nós não sabemos viver fora dele, nem imaginamos como seria viver fora dele, se acaba e fica uma coisa nova, que a gente nem tinha imaginado, e é uma coisa tão tranquila. Acontece com tanta tranquilidade. Agora vamos para a Torre de Babel. Antes que vocês pensem que a Torre de Babel é uma coisa assim vertical, fininha assim como uma escada. Tá aí, a Torre de Babel é um zigurate. Agora, cadê as histórias? Cadê o segundo grau? Cadê os livros de história geral? Esqueceram tudo. Então, vamos voltar bem aqui um pouquinho. Quero mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui. Onde é que eu fico mais perto de Deus? Porque Deus está lá em cima. Obviamente que é nas montanhas, porque as montanhas seguram o céu. Se eu vou ao monte, eu fico próxima de Deus. Então, por isso, os santuários eram nos montes. Mesmo quando Davi teve que construir o templo de Jerusalém, teve que colocar sobre o Monte Sião, que não é um monte tão alto, mas se compara com o Mar Morto, que é o lugar mais baixo do planeta, aí Jerusalém fica bem alta, né? Então, no monte se fica próximo de Deus. Então, se adorava nos montes. Os santuários eram nos montes. As pessoas iam ao monte. Deus falava no monte com as pessoas. Certo? Agora, nós temos um problema. É que na Mesopotâmia, nós não temos essas montanhas assim, naturais, para se adorar a Deus. Certo? E como sempre acontece, quando você não tem a coisa naturalmente, você faz artificialmente. Então, o que é o zigurate? É uma montanha artificial. Aqui é a montanha e aqui é o templo, o santuário sobre a montanha. O zigurate é uma montanha artificial, feita de tijolos, alta. Né? Os sacerdotes sobem por aqui, por aqui, por aqui. Né? E aqui é o templo. Em cima da montanha falsa, da montanha feita de tijolos. Ok? Aí a torre é isso aqui.
Isso aqui que sustenta o templo. Vamos lá. Vamos tentar entender. Torre de Babel. A primeira informação que se tem é que está na planície de Sinaá, Shinaá ou Senaá. Tanto faz. Tá? E, através do livro de Daniel, capítulo 1, versículo 2, nós sabemos que Senaá é a Babilônia. É onde está a Babilônia. Então, a Torre de Babel é um zigurate na Babilônia. Bom, então, diz que nessa cidade, na planície de Senaá, ou Shinaá, se tinha uma só língua, um só idioma. Nos textos oficiais da Babilônia, tem um só lábio. Um só lábio quer dizer, ou a palavra idioma quer dizer aquilo que é próprio. Não é só a construção linguística e o vocabulário. É a cultura. É tudo que é próprio de um lugar ou de uma pessoa. Não é? Ídios são minhas próprias coisas. Então, o que era antigamente chamado o idiota? É aquilo que só... Idiota era aquela pessoa voltada só sobre si mesmo, sobre seu próprio modo de ser, e achava que todo mundo era igual como eu sou. E cada um tem seu próprio jeito de ser, cada um tem sua própria cultura. Então, idios, as coisas próprias de cada um. Então, trata-se de uma imposição de uma cultura. Então, o que acontece? A Babilônia conquistou vários povos, várias nações, levou as elites dessas nações para a capital do império, que também se chamava Babilônia, né? E quis impor uma cultura, o aramaico, que era a língua falada, o jeito de ser, quis convencer todas as pessoas a respeito dos mitos. Esses mitos todos era para deixar todo mundo conformado, né? Quis trazer as pessoas para a adoração de Marduk, que era o chefe do panteão dos deuses, não é? Então, ela queria impor um estilo de vida próprio dela para todos os povos conquistados. Então, é dito que o objetivo de construir essa torre é um objetivo não religioso, embora a torre seja religiosa. A torre é para colocar um templo. Mas o objetivo era construir um nome. Está lá no texto da Torre de Babel. Que é construir um nome, ser famoso. Certo? Construir um nome, Shem. Aí, depois da Torre de Babel, o que vem? A história de Abraão, que é descendente de Shem. Shem quer dizer o nome. O filho de Noé, Shem, é aquele que guarda o nome, que vive em função do nome. Que nome? Aquele que ninguém pronuncia, ou seja, o nome de Deus. Então, o que a Babilônia quer? Ela quer construir seu próprio nome e limpar da face da terra o nome, que é o nome de Deus. E por isso destruiu o templo de Jerusalém. Não é? E eles têm... Por que eles querem construir o nome, a fama, para não serem dispersos sobre a terra? Quem que tinha medo de ficar zanzando pela terra? Quem? Caim, que representa a Babilônia. O que eles dizem? Se a gente não amedrontar, se a gente não impor a mentalidade, porque é o seguinte, se você não é dominado aqui, você não é dominado, não é? Então, queria colocar a sua cultura, a sua religião na cabeça dos povos conquistados, dizendo, vocês perderam a guerra, porque os deuses de vocês perderam a guerra. Todos os deuses de vocês perderam a guerra para Marduk, o invencível. E só tem um jeito de vocês amenizarem a situação de vocês. É servindo Marduk. Não é? Servindo Marduk. Então, o que ela quer? Dominar aqui. Você perde sua identidade, você se torna mais um babilônico, e você serve Marduk, e você não tem mais sua cultura, nem sua identidade. Por quê? Porque se você manter a sua identidade,
Um dia você pode fazer guerra contra a Babilônia e fazer com a Babilônia o que ela fez com você. Ela te dispersou, você vai dispersá-la pela face da terra. Então é melhor a gente impor medo, a gente impor uma cultura, que aí a gente tira a identidade de todo mundo e a gente impõe um medo, não é? As pessoas, nós vamos aparentar como pessoas fortes, um povo forte, que imbatível, adoradores de Marduk, que é o invencível. Então trata-se de tentativas, de mitos antigos de destronar Deus ou pegar alguma coisa que é de Deus. No Ocidente temos o mito do Prometeu, que roubou o fogo dos deuses, né? E no Oriente nós temos a narrativa da revolta de Shahá. Shahá é a aurora. Ela começa bem... Ela é tida como uma divindade que tinha asas. A aurora começa ali, perto do mar, bem fraquinha. Aí vai subindo, vai voando, vai voando, vai voando, vai voando. Aí ela chega lá no trono da divindade, meio-dia, o sol está quente, é a pino. Ela está lá em cima, o sol. Né? Aí ela quer destronar a divindade. Aí o que acontece? Ela começa a ir para ali, ó. Né? Aí ela começa a cair, cair, cair. Aí se torna ocaso. O que eles contam isso, esse movimento do sol? Ele diz, Shahá, quando amanhece, quer destronar El, o grande, o chefe do panteão. Chega lá, perde suas asas e cai. No outro dia ela tenta de novo e cai. No outro dia tenta de novo. Então essa história da Torre de Babel é uma retomada desses mitos de alguma divindade que quer tomar o lugar do chefão, do panteão. E aparece aí no Salmo 139, versículo 9, aparece um pouco isso. Que depois foi usado para falar do demônio. Que o demônio quis tomar o lugar de Deus, aí levou um pontapé lá de cima, não é, e tal. Então, esse mito fala da arrogância, porque Babilônia foi arrogante, ela destruiu o templo do Senhor. Quando ela destruiu o templo do Senhor, ela quis ficar no lugar do Senhor. Ela quis, não é, que o templo dela tocasse os céus e pudesse tirar o Senhor do céu. Então a torre é de Babel, porque a Babilônia, né, Babilônia significa a porta, é Babel, a porta ou a cidade de El, o Deus chefe do panteão. Mas o autor bíblico vai dizer que vem de Baal, que quer dizer confundir. Então, o que quer dizer o seguinte? Todos aqueles povos foram exilados para a Babilônia. E a Babilônia levou essas elites lá para a capital para poder controlar e para poder impor uma cultura. Mas o que aconteceu foi que o autor bíblico diz, nós mantivemos, por exemplo, nossa cultura e nosso idioma. Nossa fé, que nós um dia iríamos voltar. Se todos os povos tivessem mantido sua própria cultura, não é? Isso teria sido isso que Babilônia quis, que fosse uma forma de controlar, teria sido a ruína da Babilônia, não é? Porque aí todas as culturas estavam lá. Então veja, quando os escravos chegavam ao Brasil, você pode se perguntar por que tantos escravos numa senzala não dominavam o pessoal da casa grande e tomavam liberdade. É porque eles eram, cada um de um idioma, cada um de uma etnia, até rival. Então, e eles não vinham de fora, não conheciam a geografia do Brasil, não sabiam de nada. Então, no início, os escravos não faziam nenhuma revolução. Quando os escravos já nasciam no Brasil, já tinham o idioma, já conheciam a região, aí começaram os quilombos. Certo? Aí começaram os quilombos, porque aí eles já dominam a situação. Então, o que acontece? O autor diz que Deus os confundiu. Deus confundiu a Babilônia, porque aquilo que seria a forma de dominar se tornou a ruína, porque realmente a Babilônia caiu por lutas internas. E na Babilônia era uma confusão. Quando os judeus, né, chegaram lá, vários idiomas, ninguém se entendia. Ninguém se entendia. Era só uma confusão. Como foi uma confusão, esse propósito político
da Babilônia. E religioso também, que era tomar o lugar de Deus. Colocar o Deus Marduk como sendo Deus no lugar dos outros deuses, um Deus mais poderoso. Isso foi a ruína da Babilônia. Então ele espera a ruína da Babilônia acontecer, na época que os persas já estão chegando, e contam essa história. Como a história de, tá aí, o que acontece com quem quer tomar o lugar de Deus? Acontece isso. Até os planos de domínio são frustrados e se voltam contra eles. E aí eles dizem assim, aí cada nação tinha a sua língua. Então o que ele vai dizer? Por que essa história parece confusa para nós? Gente, é porque ele está contando a história da humanidade como sendo uma história de família. Se é uma história de família, todo mundo se entende. Não há... Todo mundo fala o mesmo idioma. Se as pessoas vão saindo da família e formando outras famílias, elas vão tendo idiomas diferentes. Então, tem duas formas de olhar para o mundo. Como uma confusão de idiomas e a confusão de propósitos até contra Deus, ou como uma história familiar, em que ninguém quer ir contra Deus, todo mundo quer estar a favor de Deus e por isso se fala uma linguagem só. Para o autor, o que faz a confusão das línguas é a ganância, é o poder. Existe uma forma de todo mundo se entender, é se nós formos irmãos. A linguagem do amor é universal. Todo mundo entende, não é? Não há confusão na linguagem do amor. Então, a Torre de Babel é disso. Então, a alusão à Torre de Babel como sendo Babilônia, que tem fiscal, que tem os zigurates, que tem essas coisas todas, está lá em Isaías 33, de 17 a 20. E é isso. E acabou. Agora são as perguntas. Cadê? Deixa eu ver aqui. Temos alguns tempos. As perguntas que já estão aqui é a seguinte. Algumas